vamos convidar o doutor Tiago Conde Teixeira, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Público pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Público também pela mesma universidade, doutorando em Direito Tributário, possui curso de extensão em Contabilidade na Universidade de Brasília, professor de Direito Tributário, palestrante em congressos nacionais, ex-professor de Direito Tributário da Universidade de Brasília, já foi presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB do Distrito Federal, diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT, membro efetivo da Câmara de Tributação e Finanças Públicas da FEComércio do Distrito Federal, sócio conselheiro do escritório Sacha Calmon Isabel Dese. Você está com a palavra, professor. Doutor Marcelo, muito obrigado. Primeiro, é uma honra estar de novo aqui na FEComércio Minas, entidade que eu tenho muito carinho. Quero agradecer, então, a você pelo honroso convite, ao Walter. Prometo que serei breve, como já tem aqui, o estômago vazio é o menor dos pavios, então, serei breve. O tema, e nós temos alguns assuntos importantes, eu vi o meu mestre Pauliran entrando aqui agora há pouco, então nós vamos ter assuntos importantes aí com o Pauliran, com certeza, e eu trago aqui o tema que me foi interessado, é a questão de como lidar com precedentes do Supremo. Para tanto, eu vou dividir aqui, para tentar ser mais didático, em 3 etapas essa minha exposição, mas já prometo que será rápida. Primeiro, o que são os precedentes judiciais? Né? Qual é a diferença entre os precedentes judiciais vinculativos e aqueles precedentes judiciais não vinculativos? O que é efetivamente um precedente? O que fazer quando determinado precedente não se encaixa? No meu caso, como é possível superar um precedente judicial? E qual a importância dos precedentes para a fixação e orientação do contribuinte? E aí a gente vai muito na linha da segurança jurídica, aí, da professora Isabel Terzi, do princípio da confiança, de Luma, então, reforçando essas questões. Primeiro, em sentido amplo, Marcelo, precedentes são decisões judiciais que vão expressar as interpretações jurídicas que poderão servir de parâmetro quando para julgamento de casos análogos. Em sentido estrito, precedente pode ser interpretado como a própria ratio decidendi, ou seja, os fundamentos jurídicos utilizados para a tomada de decisão. A aplicação de precedentes, ela, na prática, ela deriva do sistema do common law, ao passo que, tradicionalmente, vinculam os atos dos cidadãos em um sistema como o nosso. No entanto, essas circunstâncias elas não vão obstar a interpretação das leis pelos tribunais quando da análise dos casos concretos. Essa é a grande questão. Porque muita gente virou e falou assim, será que julgou agora? Estão aplicando de forma irrestrita o precedente? E não é o meu caso. Então, o que nós temos percebe-se o caráter amplo e abstrato das normas jurídicas que vão acarretar interpretações diversas pelo judiciário, razão pela qual se forma necessário, se torna necessária essa existência de precedentes judiciais, que nada mais são do que orientações para que juízes de tribunais a qual fixem também teses que já foram julgadas por tribunais superiores, evitando, assim, uma macrolitigância fiscal. Então, é válido destacar, porque nós temos 2 tipos de precedentes: precedentes vinculativos e precedentes judiciais não vinculativos, ou que a doutrina hoje chama de precedentes meramente persuasivos.
Os precedentes vinculativos são aqueles que impõem necessária observância pelos órgãos do Poder Judiciário. E aí nós vamos chegar lá na questão do Supremo, que é o objeto principal da nossa palestra. Então, são as repercussões gerais, por exemplo, né? Tem que ter observância do Poder Judiciário. Tem outros, os não vinculativos, os persuasivos, que são orientações que são emanadas por tribunais e que podem ser seguidas. Esse podem, eu considero que deveria ser, deve ser seguido. Porque precedente tem uma missão precípua: pacificação social. Então, o que nós estamos vendo com a cultura do precedente é objetivar, evitar divergências e demasiadas mutações jurisprudenciais em razão do princípio da segurança jurídica e da confiança. Nós vivemos com base na segurança jurídica e na confiança. Não obstante, os precedentes, eles limitarem um certo grau de discricionariedade dos magistrados, o que, na verdade, todo precedente faz é trazer pacificação social. Ele traz uma uniformidade. Agora você pergunta, e se o precedente não se encaixa ao meu caso? Como eu vou superar esse precedente? Também isso é previsto aí no Código, que fala que eu tenho duas formas de superação. É lógico que, às vezes, o meu caso não se encaixa exatamente ao precedente ora fixado. Então, eu tenho são duas palavras inglesas, mas de origem inglesa, que é o distinguish e o overruling, que são, inclusive, replicados nos acordos. Distinguish nada mais é do que você virar e falar assim, o tribunal, o meu caso não é idêntico a esse, não. Eu tenho peculiaridades do caso concreto que devem ser tratadas aqui. Então, o meu caso merece uma distinção com os demais. Exemplo, o Supremo julgou o caso de IPTU para concessionários. Ou julgou o caso, qualquer rendatário permissionário em loca paga IPTU. O pessoal dos aeroportos conseguiram decisões diferentes, falando, o meu caso é distinto, porque eu sou um aeroporto, eu presto um serviço público dentro de uma área pública e esse serviço tem interesse do Estado. Ou seja, a União estaria se tributando, permitindo a tributação do patrimônio dela. Vários casos foram aí permitindo o distinguish. Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, dentre outros. A própria Inframérica, em Brasília. O outro caso é o chamado overruling, ou a superação. É evidente que a corte muda de opinião. É evidente que a situação muda. Mas o que é o overruling? Supera-se um precedente anterior e passa-se a ter um novo entendimento fixado novamente por aquela corte. Não há mal nenhum nisso. Há apenas que se demonstrar de forma taxativa a necessidade de prolação de uma nova decisão pelo tribunal. Feito isso, eu tenho um novo precedente. Eu não vou me fixar as questões de feito um overruling ou fixado um novo precedente, se tem ou não necessidade de modulação, esse não é o objeto. O objeto é qual a importância dos precedentes para fixar a orientação do contribuinte. Olha, aqui, precedente é regra. Precedente é fixação. Precedente, nas palavras da querida professora Isabel Terzi, aí mineira,
professora de todos nós, é uma estabilização da interpretação pela aplicação reiterada a muitos casos idênticos de um caso líder. Esse é o precedente, ou seja, o precedente é o que gera confiança. O precedente é o que vai gerar fixação de regras claras para que o contribuinte se paute o seu negócio. O professor Altumi estava aqui falando mais cedo de planejamento tributário. Ora, o planejamento tributário também se faz quando eu estou orientando ou buscando orientação empresarial dentro de precedentes. Isso também é um planejamento tributário. Então, o contribuinte, ele se orienta, ele vive através de precedentes hoje em dia. E maior verdade não há que o Supremo julgou, agora, nesse ano de pandemia, um número inacreditável de repercussões gerais, que são precedentes vinculativos. Vão orientar a fixação de tese para a administração pública. Só em um período específico, até o mês passado, nós tínhamos contabilizado 52 julgamentos de mérito de repercussões gerais. É um número absolutamente expressivo e nunca antes alcançado. Ou seja, nós tivemos praticamente, e aí saem alguns veículos de comunicação, foi feita uma reforma tributária pelo Supremo. O Supremo julgou casos que lá estavam há muitos anos e parados. Foi graças ao plenário virtual, com ou sem interferência, bom ou mal, julgou. O Supremo deu a prestação jurisdicional. E como eu vou cuidar desse precedente? Como eu vou lidar com esses 52 casos que julgaram situações de toda espécie, seja ISS franquias, seja se eu vou pagar ICMS ou ISS em farmácia manipulada, quando é de prateleira, quando não é, software, e daí por diante, ou seja, situações que afetam o dia a dia do contribuinte. Precedente, senhores, se obedece. Se o seu caso estava sobrestado, esperando uma decisão do tribunal, e essa decisão não trouxe a peculiaridade do seu caso concreto, qual é a saída? Buscar um distinguish. Virar e falar que o seu caso é de fato diferente. Agora, precedente, ele, uma vez fixada a regra pelo Supremo, ele passa a ser aplicado a partir do julgamento da ata de julgamento. Fixou, publicou a ata, ele vai ser aplicado. E aí, o que é que vai acontecer no seu processo aí embaixo? O chamado juízo de reconsideração. Nesse momento, se o seu caso for distinto, você tem que buscar o tribunal e já trabalhar no distinguish do caso, ou na distinção do seu caso concreto. E aí é um esforço hercúleo da advocacia, porque nós temos aqui uma queda de braço, porque para o tribunal é muito mais fácil aplicar um precedente. Então, o advogado agora volta a ter baliza para me dar a minha prestação jurisdicional, porque o meu caso é absolutamente distinto de outros já julgados pela corte. Então, o que se fazer com tantos precedentes agora? É exigir o cumprimento desses precedentes. Aí eu acho, Paulo Irã vai falar de ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, né? A tese do século. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Como diria no meu, eu sou nordestino, como diria no Nordeste. Ou seja, por que o meu caso de texto constitucional de férias já está aplicando e o caso de ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, não? Ora,
parece que há a Fazenda que gosta tanto de falar de isonomia, parece que nós não estamos tendo isonomia. Ou seja, se aplica lá, tem que aplicar para cá também. Mas esse tema é o tema do Paulo Irã, então vou deixá-los aí. Em regra, Marcelo, esses eram os motivos da nossa exposição, ou seja, reiterar que a cultura do precedente ela é cada vez mais forte. O Supremo fez um serviço excepcional para a justiça agora, fixando diversas teses em repercussões gerais. Problema sempre vai existir, mas o Supremo, ainda na pandemia, deu a prestação jurisdicional dele certa, certo ou errado. Agora tem os advogados para estabelecer distinguish, para estabelecer overruling, pedir que o tribunal julgue, e nós ainda temos aquela célebre frase lá de Berlim, ainda há juízes em Berlim, ainda há juízes também no Brasil, que analisam o caso concreto e que identificam as distinções do caso de cada advogado. Então, era isso, agradecendo aí, é uma pena não poder estar aí em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, que eu tanto amo, mas deixando um abraço aí para todos. Muito obrigado, doutor Tiago. Acho que é o que todos nós queremos, né? Que essa pandemia passe, possamos ter eventos presenciais novamente. Por mais que a tecnologia, né, ela possibilite, né, igual hoje nós temos palestrantes em diversos locais do país, né? Mas o contato ali pessoal, o evento presencial, ele tem ali, né, as peculiaridades que são muito boas, né?